Oi, meu nome é Noemi, eu tenho 17 anos, sou estudante da Escola Estadual Joaquim Saraiva e em 2021 eu fui contemplada com uma bolsa do CNPq para desenvolver uma iniciação científica júnior na Universidade Federal de Berlândia. E eu desenvolvi um projeto intitulado Potencial da Rotileirinha em seus aspectos antifúngico e toxicológico. E eu vim falar um pouquinho para vocês do que é esse projeto. Então vamos lá! Mas primeiro, para a gente começar, precisamos saber qual a relevância das infecções fúngicas para a sociedade, principalmente aquelas causadas por leveduras. As leveduras do gênero Candida são fungos sexuais diploides pertencentes ao reino Fungi. Elas são consideradas comensais oportunistas, sendo encontradas como parte da microbiota humana, nas mucosas do trato gastrointestinal e na área geniturinária em indivíduos saudáveis. Existem mais de 100 espécies, sendo 40 dessas causadoras de infecções humanas, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Nos últimos anos, os casos de candidíase vêm aumentando consideravelmente, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Elas são responsáveis por aproximadamente 80% das infecções fúngicas sistêmicas e é a sétima mais frequente de infecções nosocomiais aqui no Brasil. Mesmo havendo antifúngicos para o tratamento dessas infecções, a taxa de mortalidade ainda permanece alta, em torno de 40% a 60%. Além disso, o que torna a situação ainda mais preocupante é a capacidade dessas leveduras de resistirem aos principais antifúngicos já disponíveis no mercado para o tratamento dessas infecções. Então temos um problema. De um lado temos as infecções causadas por essa levedura e do outro temos os antifúngicos já disponíveis no mercado para o tratamento dessas infecções, mas devido à capacidade delas resistirem, eles acabam se tornando ineficazes. Então percebe-se que algo deve ser feito aqui, não é mesmo? Malotos filipenses são arbustos perenes ou pequenas árvores que crescem em encostas de montanhas ou vales. A partir dessa planta, pode ser isolada a molécula denominada rotileirin. Ela é um polifenol natural que vem demonstrando ampla gama de atividades farmacológicas, como atividade antihelmíntica, atividade anti-inflamatória, antibacteriana e antioxidante. Portanto, considerando os níveis crescentes de resistência aos principais antifúngicos disponíveis no mercado e a taxa de mortalidade ainda elevada devido às infecções causadas por Cândida, é de extrema urgência a busca por abordagens terapêuticas sustentáveis. Isso encoraja novos estudos que possam corroborar e explorar o potencial farmacológico da molécula rotileirin. Porém, para que qualquer produto possa ser utilizado com segurança, é preciso testar sua toxicidade. Por isso, utilizei um modelo em animal denominado Caryonopsis elegans. O C. elegans é um nematóide de vida livre que possui estágios larvais e vem sendo utilizado para avaliação da toxicidade de diversas moléculas e substâncias biológicas. Trata-se de um animal completo com sistema digestivo, reprodutor, endócrino e neuromuscular. Sua manutenção no laboratório é fácil e mais barata em comparação com outros modelos animais, e além de possuir um ciclo de vida curto. Então, diante do exposto, chegamos ao objetivo desse trabalho, que é avaliar a atividade antifúngica da molécula rotileirin frente a um painel de espécies patogênicas de Cândida, bem como avaliar a toxicidade dessa molécula em C. elegans. Para isso, fizemos vários experimentos, como vou mostrar a seguir. A rotileirin desse estudo é proveniente da Dipogen e as leveduras que eu usei nesse experimento foram a TCC 90028 Candida albicans, a TCC 6260 Candida guillermondi, a TCC MIA 646 Candida dubliniensis, a TCC 2001 Candida glabrata, a TCC 96143 Candida metaperistilosis, a TCC 13803 Candida tropicalis, a TCC 96141 Candida orthopsilosis. E para controle de técnica, usei a TCC 22019 Candida parapsilosis, a TCC 6258 Candida krusei.
Essas cepas fazem parte da coleção de cultura do Laboratório de Ensaios Antimicrobianos da Universidade Federal de Uberlândia e estão sendo mantidas conservadas em ultracongelamento a menos 80 graus Celsius. Então vamos para os experimentos. O primeiro foi o SIM, que significa concentração inibitória mínima. E como o próprio nome diz, nesse teste queremos a menor concentração da rotilerin que é capaz de impedir o crescimento bacteriano. Para isso, eu utilizei uma plaquinha com 96 poços, a rotilerin nas concentrações de 1,46 a 3.000 microgramas por ml e as leveduras que estávamos testando. Além disso, 2 linhas dessa placa foram destinadas ao controle de técnica, onde foram avaliadas as leveduras Candida parapsilose e a Candida krusei com anfotericina. Após uma incubação de 24 horas a 37 graus Celsius, revelei o teste. Para isso, eu pipetei em todos os poços dessa plaquinha a resazurina. A resazurina é um óxido redutor que, quando reduzida, ela passa de uma cor azul meio roxo para vermelho meio rosa. E assim ela vira resofurina. A quantidade de resofurina produzida é diretamente proporcional ao número de células vivas, como podemos ver no exemplo a seguir. E o meu segundo experimento foi o CFM. Meu objetivo nesse experimento foi determinar qual a concentração fungicida mínima. Mas para isso, primeiro precisamos saber diferenciar o termo fungicida do termo fungistático. O termo fungicida é quando a substância conseguiu eliminar todas as leveduras, ou seja, matá-las por completo. O termo fungistático é quando a substância consegue inibir parcialmente o crescimento dessas leveduras. Então, já deu para entender qual é o meu objetivo nesse experimento, que é determinar se ela é fungicida ou fungistática e em qual concentração isso acontece, ok? E o meu último experimento foi em vivo, porque vamos pensar comigo, qual o sentido de mostrar que uma molécula tem atividade antifúngica contra algumas infecções causadas em humanos se eu não testar se essa molécula é tóxica ou não? E para isso eu utilizei um animalzinho muito fofinho denominado C. elegans. E o C. elegans que utilizamos é da cepa U37, que é mantido em um meio chamado NGM, que significa Nematode Growth Medium, um meio específico e altamente nutritivo para as larvinhas, para o C. elegans. Nessa placa, além de ter todos os nutrientes necessários para a sobrevivência desse nematóide, eu cobri a placa com um tapetinho de Escherichia coli OP50, que serve como comidinha para o C. elegans. O C. elegans possui 4 fases de crescimento larval, L1, L2, L3 e L4, sendo o último considerado como um verme adulto. Na placa onde o C. elegans está, podemos encontrar vários tipos de fases larvais, desde ovos até vermes. Então pensa comigo, como vou fazer a toxicidade desses vermes, sendo que eles estão em diferentes fases? É a mesma coisa de fazer uma pesquisa da condição da saúde dos jovens com idosos. Não faz sentido, porque os jovens tendem a ter mais saúde, mais disposição do que os idosos. Então, para isso, precisamos homogeneizar o grupo de vermes para que todos estejam na fase L4 e assim eu possa fazer o teste de toxicidade. Para isso, a placa com os vermes em diferentes estágios foram lavadas com uma solução chamada bleaching, que é nada menos do que hipoclorito de sódio mais NaOH. Essa substância mata todas as larvas em diferentes estágios, menos os ovinhos, porque eles possuem uma cutícula de proteção que impede deles de romperem em contato com essa substância. Nesse processo, matamos as larvas, jogamos-as fora e depois ficamos com os ovinhos, que transferimos para uma placa de NGM mais E. coli e aí incubei ela por 24 horas a 16 graus Celsius. No outro dia, esses ovinhos eclodiram, ficaram no estágio L1 e aí eu lavei de novo, mas dessa vez com um tampão chamado M9 e transferi essas larvas do L1 para uma nova placa de NGM mais E. coli e deixei por mais 2 dias, que é o tempo necessário delas passarem para a L4, que é a fase que eu quero para fazer o experimento, o teste.
Agora que temos todas as placas no mesmo estágio, podemos começar o teste de toxicidade. Para isso, eu transferi 20 microlitros dessas larvas para uma microplaca de 96 poços, juntamente com caldo BHI e antibióticos. Incubei por 24 horas e no outro dia, em um microscópio invertido, contei quantas larvas estavam vivas e quantas estavam mortas após 24 horas de exposição com a Retilerin. E aí eu calculei a porcentagem de mortalidade. Meu objetivo era chegar na CL50, que é a concentração letal da Retilerin, ou seja, a concentração que é capaz de matar 50% ou mais das larvas. A consideração determinada como CL50 é considerada tóxica. E depois dessa série de experimentos, chegamos ao nosso resultado. E olha só o que eu encontrei, vem comigo. A Retilerin apresentou atividade antifúngica frente a todas as leveduras incluídas no estudo com valores de SIM, variando de 31,25 a 250 microgramas por ml, e o CFM foi maior do que 1000 microgramas por ml. Na literatura científica, existem diversos estudos sobre a atividade anticâncer dessa molécula, porém pouquinhos estudos sobre sua atividade antifúngica. Outros trabalhos já até avaliaram a ação antifúngica da Retilerin frente a algumas leveduras, mas diferente da nossa, que apresentou atividade antifúngica entre todas as leveduras avaliadas nesse estudo. Com relação à toxicidade, a Retilerin se mostrou tóxica na concentração de 1000 microgramas por ml, já que nessa concentração, mais de 50% das larvas foram mortas, atingindo-se o que se chama de CL50, que é a concentração letal, apresentando 68% de mortalidade. Nas demais concentrações, não foram encontradas larvas mortas, ou a porcentagem de mortalidade foi menor ou igual a 5%, o que não é considerado significante. No meu entendimento, não existe outro paper que demonstrou atividade antifúngica da Retilerin frente a essas leveduras que foram trabalhadas no meu estudo, bem como sua toxicidade em larvas de C. elegans. Eu fiquei muito animada com isso, mas ainda há muito trabalho pela frente. E para fechar com chave de ouro essa apresentação, a gente pode concluir que a Retilerin teve atividade antifúngica frente a todas as leveduras avaliadas nesse estudo. E além disso, ela não demonstrou toxicidade nas concentrações de SIM. Com os resultados promissores deste estudo, espera-se que novos trabalhos sejam feitos nessa temática, a fim de que futuramente a Retilerin possa ser usada como um antifúngico, diminuindo assim a morbimortalidade que essas infecções por leveduras causam no mundo. E eu gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Carlos Henrique Gomes Martins, que me capacitou para desenvolver esse projeto científico e esteve me orientando, me corrigindo todo momento, todo o experimento. E a mestra Nájila Bernadelli Souza Silva, que também esteve ao meu lado o tempo todo fazendo o experimento ali, e também esteve comigo nos surtos, nas alegrias, e aos meus orientadores, Dr. Samuel Cota Teixeira e professora doutora Heloísa Amália Vieira Ferro, por toda a contribuição de vocês para a realização do meu trabalho. Muito obrigada a todos os envolvidos por ajudarem e estarem comigo nessa conquista. Agradeço também aos alunos do LEA, que me ajudaram a todo momento, fazendo os meios, fazendo as contas comigo, e sempre se dispuseram para me ajudar. E também sou grata à Feira Brasileira de Jovens Cientistas, que dão essa oportunidade para jovens como eu de desenvolver o trabalho e poder assim contribuir para uma melhoria no mundo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi muito desenvolvendo esse projeto no laboratório. Espero aprender mais nessa temática. E eu fico por aqui. Beijinhos!